Nós, negros, somos 54% da população brasileira. Nós representamos, entre os miseráveis, as pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, acima de 70%. E entre os mais ricos, 11%. Qual é a razão dessa diferença de acesso à renda e riqueza com recorte de raça, se não for, de fato, uma operação estrutural que relega a comunidade negra a uma escolaridade menor? Apenas como um exemplo de que a distribuição de riqueza no país, ela obedece uma linha racial que vem desde o período colonial. Fred, eu tenho respeito pela sua pessoa e pela oportunidade do debate e a liberdade de estarmos aqui, mas eu realmente não respeito essa ideia, porque eu não posso concordar com ela, eu não vejo base factual no Brasil para fazer esse tipo de afirmação. Você tem total razão. A gente não veio aqui para respeitar ideias, a gente veio aqui para respeitar pessoas. Peço licença, não quero ser agressivo, mas na verdade você trouxe um dado errado. Você falou que 54% da população é negra. Isso é mentira. O que acontece nesses dados, e na maioria desses casos, é que, devido à conveniência e dada a conveniência, soma-se o número de pardos com o número de negros, dependendo da possibilidade, dependendo do que você quer defender. Eu vejo isso muito, acompanho muito esses debates, estudo esse tema há muito tempo. E o que a gente vê é, por exemplo, quando querem dizer que os negros estão super representados na população carcerária, o que eles fazem? Pegam os pardos, que são em torno de 42% da população, e somam em torno de 9% de negros. Aí vai chegar mais ou menos nesse número que a Janira falou, que é de 54%. Mas quando a gente vai falar, ou quando, pelo menos, o pessoal vai falar sobre a subrepresentatividade dos negros em cargos de chefia, liderança, nas melhores profissões, retira-se os pardos da equação. Então faz a conta somente com os 9% de negros. O exemplo que eu te dei sobre as relações interpessoais, obviamente a gente não vai trazer aqui só um exemplo e vai comprovar ou refutar nada. Mas é muito difícil você explicar para a sociedade brasileira que ela é racista quando negros e brancos estão casando entre si. Não faz sentido isso. Não faz sentido você dizer que uma sociedade é racista. O que você vai falar para aquela sociedade? Vai falar, olha, negros e brancos se odeiam tanto que estão se casando, estão tendo filhos. Isso não faz sentido. Como não faz sentido, essa manipulação, essa mudança dos dados, mudança dos pardos, né? A gente tem até uma piada para isso, chama o pardo de Schrödinger. Ele entra dependendo da conveniência da situação. Isso não é certo, eu não acho que seja um argumento. Todas as situações que você citou, elas existem. Eu não estou negando que elas existem. Eu não estou negando que os negros, por exemplo, estejam representados de forma pior na escala da riqueza, na escala do dinheiro, de ter bens. Isso eu não estou negando. O que eu estou negando é que você está trazendo uma solução ou uma observação correta para uma consequência que de verdade existe. Mas, Fred, eu gostei dessa parte que você disse que os dados que eu trouxe são verdadeiros, porque inicialmente você falou que eu tinha mentido. As suas afirmações, eu não achei suas muito consequências. Simpático, porque... Mas você somou os pardos com os negros. Eu não somou. Então, eu estou errado. Eu estou falando de simpatia. Eu estou errado, Janira. Eu estou falando de simpatia, Fred, só para mencionar... Janira, eu estou errado. Você somou os pardos dos negros ou não? Não estou dizendo que você está certo nem errado. Eu vou te dizer de onde eu tirei os dados, que é do Instituto Brasileiro. O que todo mundo aqui aprendeu na escola? Principalmente você estudou na escola nos anos 90, nos anos 80. O que era o racismo? Seu telespectador deve ter aprendido. É um ato de discriminação contra uma pessoa em razão da sua cor. Uma discriminação, cerceamento de direitos ou de liberdades de uma pessoa em razão de sua cor. Só que, quando o ativismo racial começou a ganhar força, eles precisavam empurrar essas teorias, isso não servia para eles. Porque isso passava o pressuposto de que um negro poderia ser racista contra um branco. E eles não aceitam isso. Então eles tiveram que mudar, começaram a elaborar essas teorias, inclusive essa teoria vem dos Estados Unidos, onde a sociedade lá, a composição da sociedade é completamente diferente daqui. Então, começaram a mudar e transformaram o racismo, em vez de um ato facilmente identificado, que você pode facilmente apontar o culpado e puni-lo, e passaram a tornar o racismo um ato abstrato, um conjunto de sistema de opressão, aonde o branco é constantemente visto como o vilão da história, aonde você diz para o negro, principalmente para o jovem negro, que toda a culpa de qualquer problema que ocorra na vida dele, todas as razões do insucesso que ele tenha, que ele venha a ter na vida, seja culpa de um branco que está oprimindo. Isso é extremamente grave, isso vem de teoria crítico-racial, isso vem de racismo estrutural, isso vem de letramento racial. Isso, pessoal, não estou falando aqui de Janira, não conheço a Janira pessoalmente, mas eu conheço as teorias que ela defende. Esse pessoal já está completamente pronto para embarcar nisso e mutilar completamente a sociedade. E quando eu digo que eu discordo da Janira, eu não discordo do que ela apontou como o que está acontecendo, dessa discrepância de resultado entre negros e brancos. Mas eu discordo da solução que ela está dando. A solução não é falar para a sociedade brasileira que ela é racista. Inclusive, Janira, se você quiser, todos esses episódios, racismo episódico, racismo que realmente acontece na sociedade, todo do seu lado. Pode me chamar, vou lá com você. A gente faz barulho lá, fica lá até o cara ser preso. Agora, não conte comigo
para falar para o brasileiro, para a mãe, para o pai de família que ele é racista. Não conte comigo para ajudar teorias como letramento racial, que você deve conhecer, que buscam colocar na escola, na rede municipal de ensino, que a criança branca ela é racista. Mas o racismo estrutural, ele não está necessariamente, como você quis trazer e confundir o nosso telespectador, o pai de família, a mãe de família. Nós não estamos falando do pai de família e da mãe de família, Frederico. Então, inclusive, eu sou branco proveniente de uma família interétnica. Eu posso ler para você sobre letramento racial? O que nós estamos falando aqui, Frederico, Rafael, os telespectadores também, nós estamos falando de racismo estrutural. E quando nós vamos ver as estruturas institucionais do Estado brasileiro e da sociedade brasileira, nós vemos dados que você colocou anteriormente. Você concorda? São desiguais. São origem... desiguais. Me diga você então, eu vou te lançar essa pergunta. Okay. Qual que é a origem da desigualdade racial no Brasil? Vamos ver. O que primeiro a gente pode trazer, eu quero só voltar nesse ponto, porque a Janira ficou um pouco confusa aí para falar se branco é racista ou não. Eu vou ler aqui um pedaço do que quer dizer a teoria do letramento racial, que inclusive já tem vereador na Câmara de Goiânia querendo colocar isso. Mas o tema hoje é letramento racial? Eu não estou entendendo. Não, mas você faz tudo parte do racismo estrutural. O letramento racial não quer combater o racismo estrutural? O letramento, quer ou não sei, você que trouxe esse tema para cá. Não, mas ele quer, você está familiarizado, você conhece. Não, estou perguntando para você se o tema é o letramento racial, que é um dos temas que querem combater, uma das teorias que querem combater o racismo estrutural. A ideia subjacente do letramento racial é de que quase todo branco é racista, mesmo que não queira, porque o racismo é um dado estrutural de nossa formação social. Então, a partir do momento, imagina você, seu filho aprendendo isso aqui na escola, se você ia gostar disso. Eu não gostaria. Seu filho não tem que saber desde pequeno que o coleguinha negro dele está sofrendo por causa dele. E aqui fala mesmo que ele não queira, ele é considerado racista. Não quer saber do sofrimento assim, da criança negra, é isso? Não, ele não tem que ser responsabilizado pelos possíveis sofrimentos da criança negra. Debate, por quê? Porque a criança branca acabou de nascer, está ali com seus 5, 6 anos, entrando na rede municipal de ensino, e você vai jogar nela a carga de que ela é responsável pelos sofrimentos da criança então negra? Então ela pode trazer o racismo para dentro da sala, claro, a professora não tem que intervir. Excelente, nesse ponto que eu queria chegar. Porque geralmente, quando esse debate é puxado e falar, o branco precisa se posicionar, o branco precisa se comunicar, mas ele não é chamado a esse tipo de debate sobre racismo estrutural para se posicionar. Ele é chamado nesse tipo de debate para concordar com tudo. Ele tem que abaixar a cabeça e concordar, falar, olha, aqui não é seu lugar de fala. Inclusive, a Janira, eu vejo que ela não faz parte da ala radical, mas temos sim a ala radical sendo desenvolvida a partir dessas teorias absurdas. Hoje em dia, um debate desse aqui é estranho. Ele não aconteceria numa universidade pública. Você diria que o ativismo racial e as teorias que você defende ganharam impulso para serem defendidas durante os governos de esquerda, do PT, de 2003 até 2015? Eu diria que, infelizmente, a Frente Negra Brasileira, que é de 1930, pedia medidas. Mas ela passou a atuar melhor. Estou falando de 1930, Frederico, para dizer para você que Sueli Carneiro, intelectual importante da sociedade brasileira, doutora pela USP, ela diz, entre a esquerda e a direita nós somos negros, porque governo de direita e de esquerda então, o PT precisam agir para que a gente possa quebrar. Então o PT não ajudou o ativismo racial? Eu sei, querido, você é analista do governo eu sou analista, petista. posso trazer uns dados por você. Eu estou dizendo, quem pensava à esquerda, os progressistas ficavam desse lado e as pessoas que continuavam então, querendo os privilégios de nobreza então, daquele. Você é progressista. Eu achei essa, com toda certeza. Então, se é que progressismo do PT, seja enfrentar o racismo sistêmico e as estruturas de desigualdade racializadas do Brasil. Você pediu dados, pode trazer dados? Entre 2003 e 2013... Não preciso de dados, exatamente, mas talvez seja importante, né, Rafael? O que você acha? A gente discute sem dados? Acho que podemos. Por quê? Deixa eu trazer os dados. Tenho inúmeros dados. Depois a senhora rebate. Pois não. Ok, vou trazer um dado muito específico aqui, porque a gente está pouco tempo. 2000, você fala que o progressismo, teoricamente, o progressismo ganhou grande força durante os governos petistas. Então, teoricamente, todo ativismo racial e toda teoria que você traz deveria ter sido ajudada e conseguido seus objetivos no governo petista. Só que, entre 2003 e 2013... o número de mulheres assassinadas no Brasil subiu 8%. O número de mulheres negras subiu 53%. O que aconteceu que durante um governo de esquerda, onde vocês tinham toda a oportunidade de mudar, o que conseguiu, na verdade, foi que o número de mulheres negras passassem a ser assassinadas um número desproporcionalmente maior que o das brancas. Isso acontece também entre homens negros. O número de homens brancos assassinados caiu e o número de homens negros assassinados aumentou. Eu posso trazer estatísticas aqui o dia inteiro. O número da porcentagem da população negra entre os mais pobres aumentou também durante os governos de esquerda. E eu vou trazer um dado aqui que ele é irrefutável. Você disse, o grande exemplo de que existe um racismo estrutural no Brasil é que os negros são mortos de forma desproporcional pela violência. Ok, concordo com você.
Só que, no ano de 2019, o número de negros mortos pela violência caiu 20%. 20%, ou seja, das 12 mil vidas salvas, 74% dessas 12 mil vidas eram negros e pardos. Quem era o presidente em 2019, Janira? Porque você trouxe para aqui um conjunto de dados do governo trabalhista, não foi isso que você trouxe? Governo mostrando que manteve os dados do racismo estrutural. Pioraram. Se tem racismo estrutural, o governo de esquerda está piorando ele. De governo, não. Nós viemos fazer o debate sobre o racismo estrutural. Mas a questão não é a defesa de governo, é que as suas políticas tiveram uma oportunidade de ser implementadas e não ajudaram. Mas o problema é que a questão social no Brasil, Frederico, ela é marcada pelo tema racial. Mas por quê? Por causa do racismo estrutural. A pobreza no Brasil, ela é majoritariamente negra. Vocês tiveram a oportunidade de combater o racismo estrutural durante os governos petistas e vocês só pioraram o racismo. Eu acho que é isso.